Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, numa quarta-feira em que nós estamos nos deparando com um acontecimento que pode ser classificado, no mínimo, como insólito e provocador. Isso porque a figura do inelegível, o ex-presidente da República, aquele que é apontado pela Polícia Federal como chefe de um morcrim de reles ladrões de joias, resolveu desafiar mais uma vez o Supremo Tribunal Federal, as instituições do nosso país, o ministro Alexandre de Moraes e, de quebra, o Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet. E não é que ele fez uma publicação na Rede X, fato que estava vedado pela Justiça aqui no nosso país por determinação judicial, inclusive com parecer do Procurador-Geral da República? Será que isso vai ter algum tipo de consequência? Bom, eu vou conversar com vocês aqui sobre algumas possibilidades que isso pode acarretar e também vou conversar sobre fatos muito importantes que estão acontecendo hoje no Brasil, paralelamente a esse fato. Antes de entrar aqui nos temas, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco. Conheça também os nossos outros vídeos, participe aqui das nossas atividades, compartilhe, interaja, mande sempre seu joinha, seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês que têm ajudado o nosso portal a chegar em tantas pessoas novas. Nós somos agora 954 mil pessoas inscritas e conectadas através do nosso portal. Então, mais uma vez, muito obrigado e vamos seguir em frente. Gente, olha, os telejornais, logo mais à noite, irão repercutir um fato econômico lá de fora que vai ter impacto, e já deve estar tendo impacto hoje no fechamento das bolsas, no dólar aqui no nosso país, né? Fed corta juros nos Estados Unidos em 0,50 ponto, na primeira redução desde 2020. Diretores da autoridade citam confiança no controle da inflação e projetam novos cortes até o fim do ano. O que ninguém consegue explicar é que esse fato, quer dizer, a queda de juros, da taxa de juros nos Estados Unidos, deveria provocar também a mesma coisa aqui no Brasil. No entanto, a perspectiva é que o Copom hoje anuncie uma alta na taxa de juros aqui no nosso país, ainda no finalzinho da gestão do senhor Roberto Campos Neto. Como nós sabemos, a indicação do presidente Lula e de Haddad é de Galípolo para ocupar a presidência do Banco Central. Olha, é uma situação aí que a gente vai enxergar para onde o nosso país de fato está indo e nas mãos de quem o Brasil de fato está. Se é de um comando político que foi laureado ali nas urnas pelo povo brasileiro, ou se são de grupos de banqueiros que, independentemente da vontade do povo brasileiro, vão continuar impondo aqui uma taxa de juros absolutamente corrosiva e destruidora de qualquer futuro econômico aqui no nosso país, né? Então, essa situação vai ser bastante repercutida. Aqui na Carta Capital tem essa informação aqui. Brasil fechará nessa quarta com a segunda maior taxa real de juros no mundo. Então, quer dizer, não há muita perspectiva de termos aqui uma redução da nossa taxa de juros. Portanto, o Brasil continuará a ser esse país absolutamente surrealista no planeta. Um país pobre, com uma série de desigualdades, uma série de carências e com uma taxa de juros que beneficia cada vez mais aqueles que estão no topo, no super topo da pirâmide econômica no nosso país, né? Enfim, vamos acompanhar os acontecimentos durante o dia, ou no final desse dia, né? Eu conversei com vocês mais cedo sobre um fato que está preocupando todas as autoridades no mundo e que começa a ter um enfrentamento. A civilização começa a enfrentar a mentira, a fake news, a corrosão que algumas redes sociais estão proporcionando em muitos países pela disseminação de mentiras, de crimes, de falsidades, de alertas, de negacionismos, de coisas prejudiciais às sociedades e aos países. Então hoje a gente tem essa notícia. G20 aprova princípios globais sobre economia digital e recomenda pela primeira vez combate à desinformação. Esse é o cenário. Nós tínhamos aqui no nosso país, até poucos dias atrás, uma rede comandada por um bilionário de extrema-direita que faz da mentira, da desinformação, da corrosão do tecido social, ferramenta para ganhar dinheiro e para diversionar ali
as atenções de uma sociedade para que a sociedade não perceba os seus reais problemas. E ela sofreu bloqueio aqui no nosso país pelos danos que estava acarretando ao nosso país, às nossas instituições. Isso foi corroborado por um parecer do Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet, conforme nessa matéria aqui do Metrópolis. PGR foi favorável a bloqueio do X por Moraes. Manifestação da PGR foi favorável à decisão do ministro Alexandre de Moraes de bloquear a rede social X no Brasil. Então, senhor Procurador-Geral da República, o senhor entendeu o que aconteceu no nosso país, o senhor entende o que está acontecendo no nosso país, e o senhor entende quem são os delinquentes que estão operando no meio dessa história toda, né? Pois bem, o que a gente viu agora de tarde? Bolsonaro parabeniza os que fizeram pressão para funcionamento do X. Ex-presidente publicou na rede social, após bloqueio, passar por instabilidade nessa quarta-feira, 18/9. Não há decisão do STF sobre bloqueio da plataforma. Então, enfim, a imprensa está publicando esse fato, que mesmo bloqueada aqui no Brasil, muitas criaturas estão conseguindo alguns sistemas não autorizados para burlarem a decisão do Supremo Tribunal Federal. Tem um aspecto civil que eles estarão sendo multados em R$50 mil por dia por essa desobediência. Então, daqui a pouco a gente vai ver conta dessas figuras aí sendo bloqueadas, né? Quase todos os bolsonaristas pararam de publicar, exceto o senhor Nicolas Ferreira, que tem publicado bastante, o Dudu Bananinha ficou uma semana sem publicar, e a figura do inelegível, que estava até agora caladinho, mas parece que ele quer levar também uma cadeirada jurídica, né? Essa gente, eles provocam, ficam aguardando o impacto, e o impacto vem. Só que no caso do inelegível, a cadeirada jurídica pode arremessá-lo para Papuda ou para Bangu 8 com uma série de pessoas, né? Aí não é nem uma cadeirada, é quase uma sala de aula, um monte de carteiras, né, com os criminosos todos sendo arremessados para as cadeias. Jair Bolsonaro faz publicação no X após volta temporária. Rede continua bloqueada. O ex-presidente criticou o ministro Alexandre de Moraes e agradeceu pela pressão contra bloqueio na rede social. Eu nem vou ler para vocês aqui o que ele andou publicando, tá? Mas em linhas gerais é isso, né? Que o povo está reagindo contra a arbitrariedade. Quer dizer, o discurso dele é um discurso contra as instituições, ainda na mesma direção de todo tipo de conspiração, de ataque que nós tivemos às nossas instituições, à nossa democracia, ao Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República. Senhor Paulo Gonet, o senhor poderia ter evitado muitas dessas situações se o senhor lá atrás já tivesse denunciado o chefe dessa Orcrim. Mas como o senhor está nesse processo ainda muito lento, nós vamos ter dissabores como esse tipo de situação. Mas não é o Brasil que está sendo desafiado de uma maneira geral, nem só a nossa democracia, não. É o papel funcional do Procurador-Geral da República. Esse tipo de ato aqui do Bolsonaro, ele está chamando o Procurador-Geral da República de trouxa, do tipo, olha, o senhor é um covarde, o senhor é um omisso, o senhor vem aqui, fica falando um monte de coisa, mas não tem coragem, é um frouxo, como fez o outro ali, outro dia, né? Só que o Datena, diante dessas provocações, deu uma cadeirada na cabeça do delinquente lá em São Paulo. Agora, na cabeça não, né? No corpo do delinquente. Agora, o senhor pode dar uma cadeirada jurídica, né? O senhor pode despachar aí nos processos que estão sobre a sua mesa, devidamente comprovados pela Polícia Federal, com os crimes todos que nós sabemos que essa gente cometeu, né? Então, nós vamos ter certamente repercussões disso. A Anatel reconhece volta do X e estuda como fazer novo bloqueio. Entenda. Aqui no texto da Andresa Matais tem essa seguinte informação. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, estuda que forma bloquear o X, que voltou a funcionar no Brasil, apesar da ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, essa gente, a figura do inelegível, está dizendo, olha, eu não vou respeitar, não. Não adianta o Procurador-Geral da República, o ministro Alexandre de Moraes, eles fazerem o que eles quiserem aí, porque eu não vou respeitar, vou peitar mesmo, enfim. Está desafiando, está esperando o contato. Às vezes, quando o contato vem, aí depois não adianta simular que está andando de ambulância, colocar máscara de oxigênio, fazer cara de doente, dizer que está dodói, porque aí vai ser tarde demais, né? Bolsonaro posta no X pela primeira vez após bloqueio e faz críticas a Moraes. Então, gente, a situação está posta aí.
não tem nenhum tipo de dúvida em relação ao comportamento delinquente do criminoso maior da nação. Como eu mostrei para vocês mais cedo, eles são capazes das maiores insanidades, né? A figura do Donald Trump nos Estados Unidos jogou aquela que os haitianos, os refugiados, estão comendo cães e gatos na cidade de Springfield. Isso criou um tumulto danado, as pessoas, várias ameaças de bomba. O Trump foi usar aqui o filho de uma pessoa que morreu num acidente de trânsito para dizer que ele foi vítima também de um refugiado. E aí o pai veio a público dizer que pedir para o ex-presidente da República não fazer isso, respeitar a dor dele, não pegar o filho para utilizar para uma campanha política. Essa gente não tem escrúpulos de formas algumas, né? Então, é todo esse tipo de estado de coisas que a civilização está tentando combater. E no Brasil a gente teve, e ainda tem, o ministro Alexandre de Moraes na vanguarda dessa luta. E todos nós estamos aguardando com muita ansiedade que isso tenha um fim, independente do período eleitoral. Fica aí esse ato do dia de hoje, não como um deboche somente, mas como uma provocação direta, sobretudo, ao Procurador-Geral da República, que está sendo chamado de omisso, ou de trouxa, ou de ingênuo, mas o Procurador-Geral da República tem uma grande cadeira na mão, né? Tá aí, senhor Paulo Gonet. Como é que fica essa história aí? Eu fico por aqui, gente. Mais uma vez, um grande abraço. Mande seu comentário e dando um recado aqui último, né? Hoje, às 21 horas, estarei no canal Folha Democrata, de Pedro Zambarda. Estarei ao vivo ali, se você estiver navegando pela rede. Bom, vamos trocar ali algumas ideias sobre a realidade brasileira, tá bom? Eu fico por aqui. Vou deixar o link para você acompanhar o programa logo mais à noite e a gente se vê lá, tá bom? Um abraço. Tchau!